Olá a todos! Antes de desenhar a porta do móvel e fazer ela abrir, nós precisamos entender como que funciona o atributo de rotação sobre o eixo. E nesta aula nós iremos estudar isso. Para estudar esse atributo de rotação, vou precisar desenhar aqui um objeto para fazer ele rotacionar. Tá? Então, vou vir aqui com o retângulo, vou fazer aqui um objeto bastante simples e vou transformar ele num componente. O componente ele vai chamar de teste. Criar. Pronto. Agora, nós iremos entender primeiro a questão dos eixos. Tá? Para isso, eu vou habilitar aqui para a gente conseguir visualizar o eixo do componente. Então, eu vou vir aqui em Janela, Informações do modelo, eu vou vir aqui em Componentes e vou colocar aqui, olha, Mostrar eixos do componente. Ok? E fechar. Olha só onde que está o eixo. Para que eu preciso enxergar isso? Porque eu sempre vou rotacionar em torno de um eixo e esse eixo ele vai tomar como essa rotação vai tomar como base o eixo que está aqui dentro desse componente. Por exemplo, se eu for rotacionar em torno do eixo azul, esse meu objeto vai rotacionar aqui, olha, em torno desse centro aqui, olha, desse eixo azul. Se for o eixo vermelho, vai ser em torno dessa linha, e se for em torno do eixo verde, vai ser em torno dessa linha. Ok? Para a gente entender melhor essa questão da rotação, eu vou adicionar um atributo aqui a esse componente, tá? Para a gente visualizar melhor sobre isso. Então, eu vou vir aqui, olha, em atributos de componente e eu vou adicionar um atributo. Quando eu seleciono aqui essa caixa de atributos, ele vai me mostrar qual componente que está selecionado, no caso aqui é esse componente teste. Ele vai me mostrar também qual que é a unidade, ou pode ser centímetros, ou pode ser isso aqui de unidade, de polegadas. Então, eu vou deixar aqui em centímetros, ok? E vai me mostrar todos os atributos que eu tenho aqui deste componente, que no caso aqui eu não tenho nenhum atributo selecionado. E para adicionar um atributo, eu vou vir aqui, olha, nesse mais, eu clico aqui, ele vai abrir essa caixinha aqui, onde vai mostrar todas as opções de atributos que eu tenho. A primeira opção que nós vamos estudar é a opção rotação, tá? Que pode ser a rotação em torno do eixo X. Olha só aqui, olha, ele vai me mostrar aqui em cima. Eu vou rotacionar sobre o eixo vermelho, que é o eixo X, ou sobre o eixo verde, que é o eixo Y. Está vendo aqui em cima? Ou sobre o eixo azul, que é o eixo Z. Aqui eu vou começar colocando sobre o eixo azul. Então, basta eu vir aqui e clicar aqui. Pronto, eu adicionei a rotação em torno do eixo azul. Agora, vocês podem reparar que ele veio aqui com esse número 0 aqui na frente. O que significa esse número 0? Vocês lembram do transferidor? Eu vou até colocar um aqui, olha, que a gente tem aqui, ó, um transferidor. Eu vou colocar ele aqui, olha, olhando de cima. Tá? Então, o que eu tenho? Olha, aqui seria o 0, para cá seria o 90 e assim por diante. Então, vamos ver. Quando eu modifico esse número de 0 para 90, significa o quê? Que eu vou andar 90 graus. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele andou 90 graus. Lembra do transferidor aqui? Então, ó, do 0 ele foi para o 90. Ele fez esse caminho, aqui até 90. Então, significa o quê? Se eu voltar aqui e colocar o 180, ele vai dar a volta completa. Daqui, ele vai para lá. Olha só, ele virou. Então, se eu voltar, ou se eu colocar o 270, olha o que vai acontecer quando eu coloco o 270. Apareceu menos 90. Por quê? Porque eu andar 270 graus é a mesma coisa que eu andar menos 90 graus aqui. Ok? E se eu colocar o 0 aqui, eu vou voltar para o 0. Pronto. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz esse eixo. O que rotacionou? Foi esse eixo. Eu fiz esse eixo rotacionar aqui 90, depois 180, depois 270. Tá? Então, se eu modificar o eixo, olha só, vou entrar dentro do componente. Como que eu modifico o eixo? Através dessa ferramenta aqui. Tá? Eu vou modificar esse eixo. Olha só que interessante. Esse aqui, olha, ele está virado para cá. E se eu colocar ele virado ao contrário? Virado de frente para o outro aqui, olha. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? O verde para cá e o vermelho para lá. Eu inverti o eixo. Tá vendo? Esse aqui, olha, ele está olhando para lá. Esse outro que eu coloquei, ele está olhando para cá. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai perguntar se eu quero realmente modificar o eixo. Vou colocar sim. Olha só, eu modifiquei a posição. Para onde será que ele vai rotacionar agora? Vamos ver. Então, olha, ele já me indicou que eu estou com menos 180 graus. Então, se eu colocar 0, olha só, ele vai virar para cá.
Se eu colocar 90, ele vai vir para onde? Ele vai vir aqui para cima agora. Então, eu coloco 90 e clico aqui fora. Olha, ele veio para cima, tá? Então, é muito importante você saber para que lado o seu componente vai girar quando você colocar 0 ou 90. Tudo isso depende da posição que está o seu eixo dentro do componente, tá? Então, de repente, se o objeto não está fazendo a rotação que você deseja, é porque o eixo está posicionado errado. Você precisa posicionar o eixo da forma correta. E é isso. Nesta aula, nós estudamos como funciona a rotação em torno de um eixo. Nós aplicamos um atributo a um componente e vimos como modificar o seu eixo. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!